Olá, o meu nome é Caio e eu sou professor da formação Jornada da Radiestesia. Eu disponibilizei esta aula que pertence à nossa formação em radiestesia multidimensional, visando promover a didática do nosso curso e também de trazer um esclarecimento para aqueles que ainda não fazem parte da nossa formação. Estes esclarecimentos dizem respeito sobre algumas discussões que nós acabamos presenciando no campo da radiestesia. Todos nós já ouvimos falar sobre os gráficos em radiestesia, eles não são gráficos radiônicos. Nós já ouvimos discussões sobre as mesas radiônicas não serem dispositivos radiônicos e que uma tecnologia espiritual é melhor do que a outra. Digo isso pois eu já estive no meio dessas discussões, até que um dia eu comecei a enxergar essas diferenças de outra perspectiva. Então, se você quer acabar com a sua dúvida sobre qual terapia é melhor entre a radiestesia, a radiônica e a psiônica, além de outras tecnologias espirituais, assista esta aula que foi cedida gentilmente a todos os seguidores do nosso canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a radiestesia multidimensional aplicada na área da saúde. Agora, nós já estamos aptos para estabelecer diagnósticos precisos, seja sobre nós ou para os nossos pacientes. O diagnóstico ele é importante, pois se trata do primeiro passo para o processo de autocura, que é o de saber a causa do desequilíbrio que está nos acometendo ou acometendo ao nosso paciente. Entendam como paciente o objeto-alvo pesquisado, aquele que vai receber o tratamento, podendo ser nós mesmos, uma pessoa, um animal, uma planta ou até mesmo um ambiente. Caso o radiestesista for utilizar os gráficos, é importante que ele conheça o maior número de gráficos possíveis. Nós não devemos ficar presos na ideia de que um determinado gráfico será sempre recomendado para as mesmas situações. Lembre-se que nós estamos lidando com diversos padrões vibratórios, ou questões sutis que estão além da nossa compreensão humana limitada. Uma outra observação é a respeito dos gráficos. É sobre nós acreditarmos que o tratamento com os gráficos seja um tratamento passivo. Entendam como tratamento passivo um tratamento onde nós pegamos algumas sugestões sobre o uso de determinados gráficos, acreditando que esses dispositivos eles irão fazer todo o trabalho para solucionar o problema em questão. Por exemplo, eu soube que o gráfico escape ele é bom para neutralizar a emissão das ondas nocivas do celular. Desse modo, eu coloco o celular sobre o gráfico e considero o trabalho como solucionado. Ou eu estou precisando arrumar um emprego, então eu monto o gráfico turbilhão e fico aguardando o gráfico resolver essa questão por mim. Parece muito simples e mágico, porém pode não funcionar desse modo para algumas pessoas. Talvez, para solucionar um ponto de emissão de energias nocivas num cômodo da sua casa, você precise reestruturar o projeto elétrico ou o projeto hidráulico do ambiente. Talvez, para arrumar um emprego, seja preciso enviar um currículo para uma empresa ou para passar em um concurso, seja preciso que nós estudemos. O que eu quero dizer é que para problemas complexos exigem-se soluções complexas. Problemas dinâmicos exigem soluções dinâmicas. Nós devemos lembrar que cada caso vai exigir um tipo de intervenção específica. E a força que vai ativar os dispositivos utilizados nessas intervenções vai ser o nosso psiquismo. Além de que, nós devemos acompanhar a evolução de um tratamento do início ao fim através da pesquisa radiestésica. Outra questão é o quanto nós conhecemos a respeito dos gráficos utilizados. Se durante uma pesquisa, para encontrar um gráfico específico para uma determinada situação, me foi recomendado um gráfico que eu desconheço, se eu utilizar esse gráfico sem conhecer as suas funções, existe a possibilidade do meu tratamento ser ineficaz sob os olhos da radiestesia. Por exemplo, eu peguei um gráfico de análise contendo 3 gráficos, o escape, o 9 círculos e o gráfico quântico XPTO. Os 2 primeiros gráficos eu conheço, porém, o
último eu não conheço. Quando fui pesquisar sobre qual gráfico utilizar para o problema X, me foi indicado o gráfico quântico XPTO. Eu não conheço este gráfico, não sei as suas funções e tampouco o seu método de utilização. O que eu sei a respeito desse dispositivo é que eu devo colocar o testemunho no centro e ele vai promover uma cura quântica. E aí então surge um ponto de reflexão. O que realmente significa cura quântica para mim? De onde veio esta informação? O quanto esta indicação ela está correta? Prestem muita atenção. Eu não estou dizendo que o terceiro gráfico não funcione, já que estamos falando de diferentes padrões vibratórios e do psiquismo de cada um de nós. O nosso psiquismo consegue enviar campos informacionais para restabelecer a ordem de um sistema, independente da utilização da ferramenta que for. Porém, neste caso, não se trata de radiestesia. E é somente até esse ponto que nós devemos chegar em relação aos nossos questionamentos. Talvez o gráfico quântico XPTO não tenha funcionado para mim, mas talvez tenha funcionado para outra pessoa. Então, isso significa que este gráfico, ele funciona ou ele não funciona. Outro aspecto de extrema importância é a diferença entre o conhecimento e a informação. Nós devemos considerar a informação como um conjunto de dados organizados de forma inteligente, seja como conteúdo ou como uma rotina. E o conhecimento é a interiorização dessas informações. A interiorização significa uma experiência íntima e transcendental com essas informações, para que através desse relacionamento ocorra um ganho consciencial. E esse ganho consciencial ele gere uma força dinâmica para uma transformação. Nós estudamos a respeito de um gráfico ou uma técnica, e a partir daí estamos acessando uma informação. Uma vez acessada essa informação, nós temos que experienciá-la. E com base nos resultados desta experiência, nós vamos construir um conhecimento. Esse conhecimento automaticamente vai nos levar para uma transformação, pois o conhecimento é a energia potencial que se torna movimento e resulta numa transformação pessoal. É desta maneira que o radiestesista traz o abstrato para o concreto. É desta maneira que as questões espirituais são aplicadas na materialidade. E é desta maneira que nós nos compreendemos como consciência individualizada do todo. Ao pegarmos um gráfico, nós vamos analisá-lo segundo o embasamento da radiestesia ou da radiônica. Nós vamos cruzar as informações que nós temos e depois vamos criar um método. Com o método pronto, nós vamos colocá-lo em prática e conforme o resultado da nossa experiência pessoal, nós vamos criar um conhecimento. Nós devemos tomar cuidado ao impor um conhecimento. Aqui, nós aprendemos a técnica da radiestesia e a técnica da radiônica, sempre deixando claro a importância de buscar aquilo que faça mais sentido para cada um de nós. Claro que dentro dos fundamentos de cada uma dessas técnicas. Enquanto nós aprendemos a técnica, nós compartilhamos o conhecimento que nós obtivemos nas experimentações dessas informações. Nesta lógica, voltando para o nosso exemplo do gráfico quântico XPTO, nós não poderíamos dizer que ele funciona ou que ele não funciona. O máximo que nós poderíamos constatar é de que esse gráfico ele não atende aos requisitos para ser considerado um dispositivo radiestésico ou um dispositivo radiônico, por exemplo. Isso serve para os gráficos, para as mesas radiônicas e para os infinitos motivos que geram tanta discussão. O máximo que nós podemos dizer é que não se trata de radiestesia ou não se trata de radiônica. E jamais nós devemos afirmar que determinada técnica não funcione, já que talvez não funcione para mim, mas funcione para você. Todos nós já ouvimos testemunhos de pessoas que se ligaram a uma religião, fizeram uma promessa e que participaram de terapias espirituais e que alcançaram a cura. E fica a pergunta sobre qual desses tratamentos realmente funcionam. A partir do momento que nós dizemos que só a radiestesia funciona, nós estamos excluindo qualquer outra ferramenta de cura. E isto é muito perigoso, além de ser limitador. Em alguns momentos, nós vamos nos deparar com situações que necessitem o auxílio ou a intervenção direta
de outras terapias e técnicas. Problemas dinâmicos exigem soluções dinâmicas. Para tratar um miasma no nosso corpo etérico, talvez a homeopatia ela seja mais eficiente do que um banho de ervas ou um gráfico compensador. Nesses casos, os gráficos serão apenas coadjuvantes junto a outras terapias. Novamente, quanto mais soubermos a respeito do assunto que nós estamos lidando, mais precisos e eficientes serão os nossos resultados. Nas aulas seguintes, eu vou apresentar algumas terapias utilizadas em conjunto com a radiestesia. Lembre-se que a intenção aqui é inspirar o aluno a se aprofundar em outras terapias e saber o momento que se deve recomendar outros tipos de tratamento além da radiestesia e da radiônica. Se você quer aprimorar as suas habilidades em radiestesia, aumentar a sua confiança no processo ou aprender como aplicar a radiestesia na sua vida para promover a sua verdadeira transformação, eu te convido a conhecer a formação Jornada da Radiestesia. Nesta formação, você terá acesso imediato a mais de 200 aulas gravadas até o momento. E eu digo até o momento, pois além das atualizações, novos conteúdos são inseridos mensalmente na área de membros. Trata-se praticamente de um periódico sobre a radiestesia multidimensional e as suas aplicações. E por isso, eu posso afirmar que esta formação ela é exclusiva e pioneira no seu formato, além da qualidade e didática indiscutíveis. Nesta formação, você irá aprender sobre a radiestesia e as suas aplicações, sobre a geobiologia e sobre os gráficos radiônicos e também sobre o nosso psicogerador. Tudo de forma universalista e libertária, livre de supersticiosidade, dogmas e também dos ismos sectários que servem apenas para bloquear a verdadeira expressão do nosso espírito sobre a materialidade. Por isso, aqui você vai aprender a verdadeira radiestesia, que se adapta em qualquer atividade humana, promovendo um ganho potencial na sua vida familiar, nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. Você vai aprender a radiestesia como uma ferramenta de transformação e vai te reconectar com a sua consciência espiritual, desenvolver a sua capacidade intuitiva e te colocar em movimento na sua jornada de autoconhecimento. A formação Jornada da Radiestesia está hospedada na plataforma Hotmart. O aluno conta com todo o suporte e tecnologia oferecido por ela. Esta é a área de membros da nossa formação. Como eu disse, são mais de 200 aulas gravadas com conteúdos técnicos direto ao ponto e com acesso imediato. O conteúdo ele está organizado em módulos e capítulos. No módulo 0, você vai aprender o básico da radiestesia para poder integrá-la na sua rotina diária enquanto você se aprofunda nos seus estudos. No módulo Radiestesia, você vai aprender tudo sobre a radiestesia. Vai aprender como escolher e como utilizar um pêndulo, além de aprender os exercícios específicos para desenvolver a sua habilidade radiestésica. No módulo gráfico, você vai aprender como utilizar mais de 50 gráficos desenvolvidos pelos grandes nomes da radiestesia de ondas de forma e também da radiônica. São gráficos consolidados e de eficiência comprovada. Os gráficos são explicados em aulas individuais e estão organizados conforme a sua função, tornando este módulo um manual digital para que você possa consultar um gráfico específico sempre que precisar. No módulo Mesa Psiônica, você vai aprender como aumentar e utilizar o nosso psicogerador para facilitar as suas pesquisas e também os tratamentos à distância. No módulo Geobiologia, você vai aprender um método prático para restabelecer a saúde da sua casa ou do seu local de trabalho utilizando a radiestesia. No módulo Radiestesia Empresarial, você vai aprender como diagnosticar a saúde da sua empresa, podendo restabelecer o seu equilíbrio energético, além de coletar dados para identificar deficiências e também para te auxiliar na sua gestão e também nas tomadas de decisão. E por fim, você terá acesso aos conteúdos da série Jornada da Radiestesia. Essas séries são aulas liberadas periodicamente e tratam sobre assuntos relevantes para o radiestesista
aumentar o seu conhecimento sobre a técnica. A exemplo disso, nós temos o módulo Radiestesia Multidimensional aplicada na área da saúde e foi inserido com mais de 40 aulas sobre o tema. E você ainda vai ter acesso a todo o material de apoio no formato PDF e PNG de alta resolução. São e-books, folhas da apresentação, tabelas, gráficos, pranchas radiestésicas e o próprio psicogerador JDR. E tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias. Caso você não se adapte com a nossa metodologia, você pode solicitar o valor do seu investimento sem qualquer burocracia. Você também vai contar com o nosso suporte premium para tirar as suas dúvidas, onde eu mesmo respondo a todas as questões relevantes ao conteúdo da formação. Definitivamente, esta é a melhor oportunidade que você vai encontrar para se tornar um radiestesista multidimensional. E esta oportunidade ela fica ainda melhor, pois além de todos esses conteúdos e também dos bônus apresentados, eu estou oferecendo a formação Jornada da Radiestesia com uma condição mais do que especial. Por isso acesse www.jornadadaradiestesia.com.br e clique em Quero me inscrever agora e dê o primeiro passo para a sua jornada de transformação. Garanta sua vaga agora e nos vemos lá na área de membros.